Por muitos anos, eu busquei uma definição bem simples e eu achei. O bloqueio é seu cérebro não querendo que você se submeta a alguma coisa que foi bem pesado para você, foi uma situação bem triste para você. Então, o que seu cérebro faz? Ele não quer que você passe por isso novamente. O que é que você precisa entender? Aquilo que na sua vida você não consegue crescer, o que vai acontecer? Você vai ficar paralisado, travado. E é por isso que você precisa achar esses bloqueios. Ok, quando você sabe os seus bloqueios, fica mais fácil. Quando você não sabe, é a pior coisa que existe. O que é a origem disso, né? Quando alguém sabe o bloqueio, talvez essa pessoa não saiba onde começou. Mas anota assim, todo bloqueio tem um começo. Por que todo bloqueio tem um começo? Porque esses bloqueios emocionais, eles precisam ter um começo. Aonde começa um bloqueio emocional? Te conto. O bloqueio emocional começa na barriga. Por que tem que ter muito cuidado com a criança quando está na barriga da mãe, o bebê? Porque ele está lá sendo atacado emocionalmente. Qual a emoção? As emoções da própria mãe. Ele não só pega os nutrientes, mas como ele pega também as emoções. Real, alguém fala, o que eu tenho que fazer? Tem que anular. Eu não sei se você sabe, mas todas as coisas que você faz na vida vai ter uma lei do retorno. Se os seus pais fazem algo, tem uma lei do retorno. 50% do que eu sou é genótipo, é genético. 40% do que eu sou é fenótipo, que significa a atividade que eu me proponho a fazer. São atividades que eu escolho na minha vida praticar. Por exemplo, desenvolver uma capacidade ou habilidade. 10% são o quê? Circunstâncias. Então vamos desenhar quem é você. Você é um 50 mais 40 mais 10. Qual é a base de quem você é? Sua parte genética. Qual que é a segunda parte estrutural? A genética é a base. Então fica por debaixo da terra. O que é que vem por cima, a parte estrutural? A parte estrutural é as atividades, ou são as atividades intencionais. E eu vou explicar isso. Os 10% é o telhado da estrutura. Então eu quero que você entenda que existe uma base debaixo da terra, tem a estrutura e tem o telhado. Eu percebi o seguinte, essa é a questão genética, é onde está a sua inteligência. A atividade intencional é onde você vai produzir sabedoria. Quando eu bato esses dois, eu multiplico esses dois, eu começo a produzir um resultado assustador. Agora, a circunstância, tempo de bonança é circunstância. Tempo de crise é circunstância. Como que nós ficamos nesses tempos? A cada tempo tem algo poderoso a ser feito. O que você está querendo com isso? É uma coisa muito simples. Te mostrar que existem bloqueios em todas as esferas e tem como destravar todos eles. Mas o que faz você ser uma pessoa impressionante ou não é o que você faz com os 40% que depende da sua intencionalidade. A sua intenção manda em tudo. Como assim a minha intenção? Você pode ficar trabalhando e não aprender nada o ano inteiro. Desde quando eu descobri isso aqui que eu estou te falando, exatamente. Quando eu descobri em 2005 que eu não poderia me envolver com atividades que evitam dor apenas, mas que eu deveria me envolver em atividades que eu estava aprendendo, eu não parei. Por muitos anos, eu busquei uma definição bem simples e eu achei. O bloqueio é seu cérebro não querendo que você se submeta a alguma coisa que foi bem pesado para você, foi uma situação bem triste para você. Então, o que seu cérebro faz? Ele não quer que você passe por isso novamente. O que eu quero que você entenda é o seguinte, eu não falo isso para me vangloriar, eu falo para você, tem como você não viver um único dia sem aprender. Quando você resolve os seus bloqueios e vai quebrando eles por etapas, o que vai acontecer com você? Você vai jogando esses bloqueios tudo no lixo. E a escola? Eu confesso para você que de tudo que deu resultado para mim, a escola inteira, do primário, o pré, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta série, a sétima série, a oitava, a nona série, primeiro, segundo, terceiro ano, meus 5 anos de faculdade de Direito, eu posso asseverar uma coisa para você. Todo o período que eu fui escolarizado, talvez represente 1 ou 2% de tudo que eu virei. O que eu quero que você entenda é o seguinte, que se você não for intencional na sua vida, a parte mais poderosa da multiplicação não vai acontecer. E você vai achar que você é igual aos seus pais. Se eu te falar, aquela expressão, filho de peixinho, peixinho é, aquilo é uma balela, é uma mentira. O que você tem que entender é que você não é igual aos seus pais. Você precisa honrar seu pai e sua mãe até o último dia de vida. Mas tem um detalhe, não existe esse peixinho, peixinho é. Várias pessoas foram enganadas, elas seguem na mesma profissão dos seus pais, elas vão continuar fazendo o que seus pais querem, mas não vão assumir aquilo que Deus chamou. O que eu quero que você entenda é que Deus chamou Jacó para uma coisa, mas chamou o filho dele, José, para governar no Egito. Ele foi chamando os filhos não para fazer as mesmas coisas que os pais, apesar que culturalmente é uma coisa muito lucrativa para a família, que os filhos continuem fazendo as mesmas coisas que os pais. Presta atenção. Primeiro bloqueio, autoimagem.
que é autoimagem? É um espelho. É o que outra imagem e semelhança fala ao seu respeito. Olha que louco. É a forma que você se vê, mas como que construiu a autoimagem? Foi as falas que você ouviu de outras pessoas, as que você confia, o que elas falaram ao seu respeito. Quero que você entenda, é muito simples. A autoimagem é a forma que eu me vejo, mas ela foi construída pelas pessoas que eu confio. As pessoas que estavam comigo durante o meu crescimento. Então entenda uma coisa poderosa. Se você mudar o jeito que você se vê, vários outros bloqueios vão ficar abalados. O que vai acontecer se você mudar o jeito que você se vê? Vários outros bloqueios vão deixar de existir. A autoimagem, então, é um bloqueio que eu me vejo sempre inferior. Segundo bloqueio. O que é esse segundo bloqueio? Segundo bloqueio é a escassez. Ela é nobre, né, a escassez. Eu quero que você entenda que a escassez, ela tem um efeito. O efeito da escassez é, se eu trabalho para os outros, dá tudo certo. Só que se eu faço sozinho, vai dar tudo errado. Eu tenho dinheiro, mas morro de medo de acabar com o dinheiro. Tô endividado, eu fico com medo de fazer mais dívida. Tô normal, vou ficar ruim. A escassez é um negócio corrosivo. Pensa num ácido bem corrosivo que as pessoas, elas usam, aplicam em algum lugar e começam a corroer completamente. A escassez, ela vai te deixar maluco. Por quê? Porque ela nunca te deixa em paz. Esse bloqueio de autoimagem, ele vai danificar muitas outras bases em relação ao que você pensa. Mas esse aqui de escassez vai fazer você afundar nas dívidas, vai fazer você perder o que tem e vai fazer você nunca ser livre. A escassez parece o seguinte: nunca tem combustível para chegar no lugar, nunca tem voz para falar o que precisa, nunca tem alegria para desfrutar. Acontece uma coisa bem simples. Essa escassez, ela vai tirar você da rota da prosperidade. Prosperidade não é dinheiro, prosperidade é crescer. O que significa prosperidade? Crescer. Quando estou crescendo, sou próspero. Só que existe um momento da prosperidade que tem que fazer podas. Existem árvores que perdem força e as pessoas não entendem isso. Perdem forças porque não faz poda. E aí as pessoas acham que prosperar é sempre ficar carregado e crescendo. E não é, tem hora que tem que podar. Quando você poda, ganha mais força. Só que quem é escasso morre de medo de perder posição. Essa pessoa, ela morre de medo de alguém passar ela na empresa. Ela morre de medo de tomar certas decisões. Tudo por conta de quê? Escassez.